Olá, eu sou Adonai Lacruz. Vou continuar com a discussão sobre análise fatorial exploratória. Depois de feita a discussão conceitual e de fazer o processamento no R, agora a gente vai fazer a interpretação dos resultados. Vamos sobre o ambiente do R, então, ou melhor, do RStudio. Estamos, então, no ambiente do RStudio, onde nós paramos depois do processamento. Eu vou limpar essa área aqui de objetos. Depois para poder a gente ir montando tudo novamente, vou colocar aqui então uma função. E vou também limpar aqui o console. Então aqui, se eu não me engano, é Ctrl L e a gente limpa o console. Pronto. E aqui também nos plots eu vou limpar também. Bom, feito isso, vou importar novamente o nosso dataset. O link está disponível na descrição do vídeo, assim como o script. Então, mais uma vez, vou criar o objeto dados, mantendo apenas as variáveis que a gente tem interesse na análise fatorial exploratória. Criado o objeto dados. Bom, vamos processar então agora a normalidade multivariada e interpretá-la. O resultado da normalidade multivariada aqui, ele vai trazer esse teste de Renser-Ziegler, que é HZ, mais fácil, e ele já traz aqui o valor de P, né? Então o valor de P aqui deu 0, o nosso nível de significância consensualmente aceita é de 0,05, e ele já traz aqui, inclusive, o resultado, né, de que não há normalidade multivariada. Mas por quê? Porque a hipótese nula do teste de normalidade é de que a distribuição dos dados segue uma distribuição normal multivariada. Então, como o valor de P é menor do que alfa, né, 0 é menor do que 0,05, a gente rejeita essa hipótese. Então, a gente não pode assumir que haja normalidade multivariada nos dados. Ele traz também aqui os resultados do teste univariado, fazendo o teste Shapiro-Wilk. Em nenhuma das variáveis a gente poderia assumir distribuição normal, o que era esperado, né, já que os dados são dados ordinais, numa escala, mesmo que numa escala de 1 a 7, que tende a normalizar mais do que uma escala Likert convencional, né, de 1 a 5, mas os dados então não têm, e aqui o plot mostrando também, pelo próprio desenho também do plot, a gente percebe que, de quantil-quantil, né, a gente percebe que não teria normalidade. Bom, em relação à ausência de outlier, eu vou rodar só a linha 12, né, que a gente já viu que tinha que mudar o valor de tolerância. Então ele traz aqui também no gráfico, ele já mostra aqui, né, presença de outlier, 0. Sem outlier, 150. Nós temos exatamente 150 observações, então aqui a gente pôde descartar a presença de outlier, né? O outlier poderia comprometer, né, influenciar fortemente os valores da média do desvio padrão, e isso poderia atrapalhar a análise fatorial, porque poderia pressionar a covariância e a correlação. Depois aqui a questão da homocedaticidade, né? A gente falou então que vai utilizar o banco de dados que vem dentro do pacote BioTools. Então vou gerar aqui o objeto e gerar esse box-m. O teste desse box-m, que está aqui embaixo agora, ele está testando a homogeneidade da matriz de covariância, né? Quer dizer, a homocedaticidade multivariada. E aí o valor de P aqui, olha o valor de P, né? É bem próximo de 0. É 0,0000 e vai tomando 0. A hipótese nula desse teste é de que há homogeneidade de variância. Então, se esse valor é menor do que alfa, eu rejeito essa hipótese de que há homogeneidade na matriz de covariância, portanto, eu não posso assumir a homocedaticidade multivariada nesse caso aqui. Tá? Bom, as linhas 21 e 22, só no sentido da gente verificar que o nosso conjunto de dados tem mais do que 100 observações, então a gente ele estaria adequado em termos de número, de tamanho de amostra, né? Depois a gente segue para verificar a adequação da amostra para FE. Então, a gente fez aqui uma análise de correlação. Eu já vou fazer direto aquele gráfico colorido
para a gente poder interpretar. Bom, esse gráfico ele facilita bastante, eu vou até ampliar aqui. Por quê? Porque eu já pedi aqui, então, uma matriz de correlação só, apenas superior, né? Na diagonal, então, ele vai trazer aqui o azul, quanto mais próximo de 1, e o vermelho, quanto mais próximo de menos 1. Então, quando começa aqui, vai ficar amarelo para o vermelho, ele vai ter correlações negativas. Lógico que na diagonal é o limite, né? 1. E ele já traz também, marcando aqui com X, aquelas correlações que são insignificantes. Então, tem muitas relações insignificantes e, na verdade, poucas correlações que são mais fortes, assim, né? A gente pode também colocar aqui números, se a gente quiser. Basta trocar aqui o argumento de Color. Aqui a gente tem vários argumentos, tá vendo? Círculo, elipse. Então, vamos colocar aqui outro argumento de número e processar novamente. Ele trouxe agora com número. Então, a gente consegue ver, inclusive, os valores das correlações. Então, existem algumas correlações acima do critério de 0,3, né, que a gente estaria assumindo como ponto de corte, mas muitas correlações insignificantes e algumas negativas. Essas seriam mais preocupantes, né? Sobretudo se elas ficarem relacionadas ao mesmo fator. Então, correlações entre positivas e negativas no mesmo fator, teria possivelmente que fazer uma transformação na variável, tá? Bom, feito isso, vamos partir para a interpretação do KMO, do MSA e do teste de esfericidade de Bartlett. Então, vamos processar aqui primeiro o teste de esfericidade de Bartlett, rodando aqui as linhas 34 até a 37. Ele já trouxe aqui para a gente qual é a hipótese, né, do teste de esfericidade de Bartlett. É que a matriz de correlação é uma matriz de identidade. Ou seja, uma matriz ali na diagonal 1 e o restante igual a 0. Então aqui a gente está rejeitando essa hipótese, né? Olha que o valor de P é bastante inferior a 0,05, então a gente rejeita a hipótese de que a matriz de correlação seja uma matriz de identidade. Logo, a gente conclui que esses dados poderiam passar pelo processo de análise fatorial. Tá? Depois a gente faz aqui a linha 39 para fazer o KMO e o MSA. O teste Kaiser, Maia, Oakland, que ele está nesse resultado aqui, né, que seria o MSA, né, uma medida de adequação da amostra geral de 0,75. A gente espera aqui que seja maior do que 0,5, eu acho. É isso, maior do que 0,6 aqui, maior do que 0,6 aqui. E traz o MSA individual. Esse sim deveria ser maior do que 0,5. E a gente identifica, por exemplo, em DE12, que esse valor é menor, né, do que o ponto de corte ali. Isso não é razão para excluir essa variável, na verdade apenas para poder observar, porque ela pode ter um MSA pequeno, mas eventualmente pode ter uma alta comunalidade, então é apenas um indicativo para observar as variáveis. Tá? Bom, verificada a adequação da amostra para a análise fatorial, a gente fez o processamento da análise fatorial, né? Então eu vou fazer aqui agora a interpretação desses resultados, rodando aqui a linha 43 até a linha 46. Os resultados que aparecem para a gente começam aqui, né? Então a gente fez uma análise fatorial exploratória, forçando 10 fatores e uma rotação varimax, né? Ortogonal. A primeira medida que ele vai trazer é a medida aqui, como se fosse da unicidade, da unidimensionalidade, que tem a ver, na verdade, para nós, quando a gente viu isso em alguns livros, ele aparece como comunalidade, né? Só que a unicidade é 1 menos a comunalidade. Então, a comunalidade ela é o somatório do quadrado das cargas de cada item, né? E a gente espera que isso seja maior do que 0,5, né? Porque ele estaria mostrando, quer dizer, a quantia total da variância que uma variável compartilha com as outras. Só que se isso aqui, então, é 1 menos a comunalidade, a gente não quer mais que seja maior do que 0,5, a gente quer que seja menor do que 0,5, porque não é mais a variância compartilhada, mas, na verdade, é a variância que não é compartilhada com os demais. Então, a gente nota aqui que tem algumas variáveis, como a T5, por exemplo, que ela não compartilha grande parte da sua variação. DE11 também não compartilha grande parte da sua variação.
Então, são variáveis que a gente depois tem que observar se elas vão ser retidas ou não. Talvez, inclusive, elas passem a ser um fator único, né? Ou seja, um fator de única variável, porque elas não guardam correlação com ninguém, talvez elas apareçam sozinhas no modelo de fatores. Tá? E aqui já são as cargas, né? Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, esse OT4, deixa eu encontrar aqui o OT4. Se a gente somar, aqui a gente colocou como ponto, né? Apenas aparecer aqueles com ponto de corte acima de 0,45, por isso que o restante está em branco, né? Porque não nos interessaria ver. A gente só vai olhar aquilo que está acima para poder sinalizar que tem a ver com o fator. O ideal é que não tenha uma mesma variável mais de uma carga, porque significa que essa variável estaria tendendo para um fator e para outro fator. Isso não aconteceu aqui. Por outro lado, existem variáveis, fatores, como o fator 4 de variável única, fator 5 de variável única, fator 6 de variável única, mas isso possivelmente porque eu forcei aqui com 10 fatores. Então, se a gente somar, fizer aqui a soma do quadrado dessas linhas, eu vou ter a comunalidade. 1 menos isso, eu vou ter essa unicidade. Agora, se eu faço aqui a soma dessa coluna aqui do fator, aí eu vou ter o alto valor. A soma do quadrado, né? Aí eu vou ter o alto valor, que é esse valor aqui, a soma do quadrado das cargas. Então, o fator 1, 2,49, fator 2, 1,47, né? Um dos critérios de corte seria esse alto valor superior a 1, né? O critério mais simples. E aqui é a proporção da variância, ou seja, se eu pego todos os fatores e somo, quanto 2,49 equivale desse total? 13%, então acumulou 13. E o fator 2? O fator 2, 1,47, o total equivale a 0,8. Então, 0,8 mais 13, 0,21. Então, vai mostrando aqui a proporção da variância que esse fator tem, e aqui embaixo a variância acumulativa, ou seja, um modelo com 10 fatores explicou a variação de 64% dos dados, ou seja, 10 fatores explicam 64% da variação do conjunto de dados. Lembrando que em ciências sociais aplicadas, geralmente se aceita aqui algo maior do que 0,6. Tá? E ele mostra também um teste hipótese aqui, no sentido de verificar se esses 10 fatores, se eles saturam ou não. Né? E aí a gente tem aqui, por exemplo, que o valor de P é de 0,09, então a gente iria rejeitar essa hipótese. Né? A hipótese aqui é que o modelo rodado é igual ao modelo saturado. Então a gente vê que não, possivelmente o modelo então não vai ter 10 fatores, ele vai ter uma quantidade de fatores menor. Tá? A hipótese aqui então desse teste quadrado é essa, de que o modelo rodado é igual ao modelo saturado. Nesse caso a gente falha em, na verdade, desculpa, que a gente falhou em rejeitar a hipótese, então aqui na verdade ele estaria, a gente não pode rejeitar isso. Bom, depois a gente fez aqui os scores fatoriais, eu não vou mostrar isso agora, mas são só os valores dos scores. E depois eu fiz aqui, né, o comando para a gente poder fazer a análise gráfica, ver quantos fatores poderiam ser retidos. Né? Então a gente tem aqui, pelo critério do alto valor, seriam retidos 6 fatores, que é essa linha preta. Pela análise paralela, né, que compara o real com o alto valor real com o alto valor aleatório, né, onde o alto valor real ultrapassa o aleatório, desde que modo que 1 seria o ponto de parada. A coordenada ótima, que ele traça aqui, tentando identificar um ponto aqui de inflexão, e esse fator de aceleração que busca também ver uma relação descendente da curva. Então a gente tem aqui pelo alto valor seriam 6 fatores, pela análise paralela 6 fatores, pela coordenada ótima 4, pelo fator de aceleração 1. Né? Não ajuda tanto, tem também que naturalmente identificar a relação lógica e teórica daquelas variáveis que estão sendo retidas pelos fatores. Mas então, se a gente assumir, por exemplo, 6 aqui, que foi o mais comum, a gente rodaria novamente. Então, vou fazer de novo a análise fatorial com 6 fatores e vou pedir para poder printar. Quando eu printo agora, a gente passa a ter 50% da variância explicada, né? E antes era 64% da variância explicada. E quando eu vejo isso também, quando a gente roda esse último modelo, a gente percebe que algumas variáveis, que elas simplesmente não se mostraram relacionadas com ninguém, né?
Então eu penso, eu vou reduzir de repente esse ponto de visualização. Então eu estou reduzindo aqui na linha 64 o ponto de corte. Veja, isso não muda o valor da carga, só que faz com que valores desse ponto em diante passem a aparecer para mim. Ao passo que aqui era de 0,45, agora eu peço aparecer 0,30. Isso não muda nada o valor da carga. O que muda apenas é se ele vai aparecer ou não. Estou rodando a linha 64. A gente nota que ainda assim algumas variáveis que elas a gente continua sem ter dado para ela. Por exemplo, DE11, a gente vê aqui que ela não está vinculada a ninguém. A gente pega aqui o DE11. Outra também, o O5 aqui, a gente vê que esse O5 também não está vinculado a ninguém. Então uma possibilidade seria, por exemplo, rodar retirando esses valores. Então aqui na linha 66 eu estou rodando os mesmos dados, mas eu pedi aqui para retirar do conjunto de dados a observação 2 e a observação 8, né? A observação 2 aqui dos dados seria o OT5, né? E o outro que eu estou tirando, que é o 8 seria o D11. Então, exatamente tirando aqui o OT5 e o D11 da relação, rodando novamente. E aí, quando eu faço o print para verificar, veja que era 50%, passou para 54%. Então, retirando duas variáveis, eu aumentei a capacidade explicativa, porque aquelas variáveis não se relacionavam com ninguém e, portanto, elas estavam atrapalhando o modelo com relação à sua capacidade de explicação. Aqui, claro que tem uma discussão teórica por trás, eu não vou ficar forçando esse tipo de entendimento, mas o trabalho é esse, é ficar identificando, olhando as relações e fazendo o ajuste, né? Sem ser refém da estatística, mas usando a estatística para te ajudar a tomar a decisão. Uma outra maneira que a gente pode fazer é fazer uma análise visual dessas variáveis, né? Então, vou usar aqui um pacote chamado Performance Analytics, em que ele vai fazer um chart da correlação, mas mostrando também um histograma e outros dados que podem ser úteis, né? Como todo o conjunto de dados é muito grande, eu fiz o quê? Eu peguei todos aqueles relacionados ao OT, tá vendo? E peguei todos aqueles relacionados também ao DE, só para a gente ver o comportamento desses, né? Então eu peguei todos o O e todos os DE, só para a gente ver. Esse é o gráfico. Ele faz o quê? Ele mostra aqui a correlação e se ela é significante ou não. Então a gente pega, por exemplo, o OT aqui, né? O OT4, ele tem correlação com o OT5, tem correlação com o OT6, mas não tem correlação, por exemplo, com o OT7. Né? Já o D11 não é correlacionado com o D12 e não é correlacionado com o D13. Então a gente esperaria que essas variáveis aqui tivessem forte correlação. E aqui a gente tem o desenho do histograma, né, com a curva de densidade e probabilidade, que mostra realmente que os dados não teriam distribuição normal, né, porque realmente os dados ordinais eles têm uma tendência a não ter isso. E também mostra aqui, de certa maneira, para alguns dados, esse, por exemplo, do D11, uma assimetria bastante acentuada, né, nos dados. Então esse exame visual aqui pode ser útil também. Depois seria apenas a parte de nomear, então vou manter aqui 6, né? Vamos nomear aqui no sentido de aparecer aqui o nome das dimensões. Claro que essas dimensões você vai nomear a partir de características que aquelas variáveis estão demonstrando, né? Se eu estivesse olhando, por exemplo, para a governança e tivesse uma variável que fosse sobre o relatório anual de atividades, outra variável sobre tornar disponível o relatório de auditoria, tem um sistema de gestão à vista dos projetos na internet, tem um canal de denúncia, talvez eu chamasse tudo isso de transparência, né, caso essas variáveis se juntassem numa mesma dimensão. Então, aí essa questão teórica vai te ajudar a dar um nome para essas dimensões. Feito isso, a gente encerra essa discussão sobre análise fatorial exploratória.